Pessoal, eu sou Eliane Kovaleski, vim aqui passar uma mensagem comunicando, né? Que lembra que eu tenho uns vídeos no YouTube que passei agora a estimular a sociedade a comunicar, que somos produtos pacificadores da verdade e da justiça de Deus. E esse livro aqui eu já quero deixar como uma sugestão, ó, A Verdade que Me Libertou, da pastora Tânia Teresa M. Carvalho. Ela trabalha com libertação e cura e ela é tão pequeno esse livro, gente, mas ele fala tudo sobre idolatria. E eu me identifico muito com esse livro porque quando eu conheci a verdade em João 8,32 e conhecereis a verdade vos libertará, realmente eu me libertei dessa essência criança, ainda no leitinho da mãe e do pai. Então eu vou colocar minha mãe aqui e meu pai, para que vocês possam entender um pouquinho a história da minha mãe e do meu pai. Os dois já não estão mais conosco aqui, já estão. A minha mãe está na glória, porque ela aceitou Jesus. O meu pai eu não sei, mas a minha mãe, aos 93 anos e meio, em 2016, ela aceitou Jesus, com 90 anos. Depois ela ficou ainda 3 anos e meio comigo, né? A filha que foi para Jesus e ela foi envolvida por mim para conhecer também a palavra. Eu tive já algumas situações na minha família que disseram assim: ah, Eliane obrigou a minha mãe a aceitar Jesus e mudar de religião. Na verdade, eu não tenho esse poder, não, ainda bem, né? O único que tem esse poder é o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Jesus. Ele veio para a Terra assim, dessa maneira, com José e Maria. Só que José e Maria eram humanos, assim como minha mãe, como meu pai e como eu. Jesus, ele veio através da Maria, mas ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Então, imagine Deus aqui nessa situação, no céu, enviando Jesus para a terra. E Jesus é verdadeiramente o Espírito de Deus. Nós somos espíritos santos de Deus também? Sim, somos. Só que quando criança, nós não sabemos disso. Então, eu só estou relatando um pouquinho para que vocês entendam onde é que estava a minha mente. A minha mente estava envolvida com essa situação da minha mãe e do meu pai, né? E em 2015, eu entendi Jesus porque eu saí da religiosidade e busquei Jesus na Bíblia, não como religiosa, mas como uma estudiosa da palavra de Deus, porque eu estava ávida por palavras de sabedoria que viessem de Deus. Então, os meus pais, eles tiveram seus pais também atrás deles. Então, você veja, isso aqui vem de uma geração enorme. E a gente pode até dizer que antes de Jesus, vamos colocar, era Adão. Adão era o pecado. Então todo mundo teve um pai e uma mãe atrás dele. Todos, todos, todos. Só Jesus que não. Jesus era o pai dele é Deus. Deus Pai. Tanto que é nosso pai também. Então eu estou desenhando para você aqui só para você ter uma ideia que cada ser humano aqui, ó, tem um pai e uma mãe. Muitos de vocês talvez não tiveram a sorte que eu tive, a bênção, vamos colocar assim, de ter o pai e a mãe para dar orientação, mesmo que não seja uma orientação através da Bíblia, mas a gente chegou a receber o amor deles, a educação deles. Enfim, os meus pais foram assim. Só que, veja, essa história não tem fim. Ela inicia onde? Com Adão e com a Eva. Um casal que estava lá no início. Eu vou colocar aqui bem longe para você ter uma ideia. E começou aqui. Aqui Deus criou o homem e a mulher.
para que se multiplicasse. Olha só, se você fizer potencializa isso daqui para trás, ó. Imagine quantas pessoas vieram atrás de mim, né? Atrás de você. Então eu tive na minha família o meu irmão que veio antes e depois eu tive um outro irmão que veio depois. Então 1 ano e meio de diferença entre eu e o meu primeiro irmão e 6 anos entre eu e o meu irmão mais novo. Mas eu vou me ater a mim aqui, somente a minha presença com essência. Então o que aconteceu? Quando em 2015 eu aceitei Jesus, eu entendi toda essa linhagem familiar que eu já trabalhava no antigo projeto. Se você não estiver entendendo muito, vai no meu canal do YouTube, Eliane Kovaleski, lá você vai ver um pequeno testemunho falando de várias partes de situações que eu vivi e uma técnica que eu desenvolvi no projeto e que esse projeto me levou à luz de engano. E por que ele me levou à luz de engano? Porque eu estava totalmente enganada, eu não conhecia essa palavra aqui, que Adão e Eva eram pessoas do pecado. Eu não sabia disso. Mas quem tirou eles do pecado? Jesus. Jesus, ele está vindo agora, tanto que nós estamos bem próximo do Natal, hoje é dia 23 de 12 de 2020, nós estamos bem próximo do Natal. Por isso estou falando já, colocando um pouco para pacificar o teu coração. Nós, depois de adultos, então veja, eu cresci numa vida onde eu fui buscar, né, investigar toda uma história familiar minha. Por isso o nome do ex-projeto era Reconstrução do Eu. Eu quis entender onde era o meu lugar no meio dessa confusão que eu não ouvia a palavra de Deus, mas eu ouvia mentiras sobre a palavra de Deus. E uma das mentiras é a idolatria. E eu idolatrava anjos, né? A minha mãe idolatrava santos, o meu pai também, meus irmãos, enfim. E o único santo é Jesus. O único santo é Jesus, porque ele veio através do Espírito Santo de Deus na Maria. Ele não veio como eu, como você, através do óvulo do espermatozoide. Não, ele veio através de Deus. Ele é o único santo. E Deus, ele abomina quem idolatra santos. Porque ele quer que nós sejamos santos. Por que ele quer que nós sejamos santos? Porque nós somos espíritos que viemos também através de uma relação entre um homem e uma mulher, para que depois de crescidos a gente conheça a palavra, né? No meu caso, quando eu cresci sempre na mesma palavra. Eu não tinha a palavra de Deus comigo. Eu não tinha a Bíblia como ensinamento. Então, eu até vou colocar a Bíblia aqui. Eu não tinha a Bíblia como ensinamento da palavra. Eu tinha, sim, a palavra das outras pessoas. E que não tinham também o ensinamento da palavra. Tinha o quê? Religiosidade. Falava-se da Bíblia na hora do sermão, fechava-se a Bíblia e falava dos santos, Maria, José, Mateus, enfim, tantos santos, que na verdade são os apóstolos, os discípulos de Jesus, né? Então eles são hoje santos? Sim. Por que são santos? Porque eles receberam o Espírito Santo de Deus quando eles receberam Jesus como o único Senhor e Salvador. Então, o que aconteceu comigo e com a minha mãe, né? A minha mãe veio comigo, sim, ela entendeu, saiu da religiosidade, aceitou Jesus, se batizou novamente, morreu nas águas e quando ela levantou das águas, ela levantou uma nova criação de Deus. Então, nós podemos ser nova criação de Deus? Sim. Todos podemos? Sim. Mas é a responsabilidade de cada um. A responsabilidade foi da minha mãe, a responsabilidade foi minha. Minha e do meu marido. Aqui está o meu marido, que também hoje já aceitou Jesus. Então, nós não somos mais crianças, nós somos adultos que estamos aqui servindo a Deus. Então, daqui para trás, eu não posso fazer nada,
Por quê? Porque são pessoas que já não estão aqui, mas a minha mãe, eu posso falar dela, porque a minha mãe, eu vivi com ela durante 3 anos e meio ainda, enquanto nós estávamos estudando a palavra, a verdade que nos libertou. Então eu deixo um recado para você, filho de Deus, você que crê em Deus, que crê em Jesus, você precisa entender que o único Espírito Santo que existe neste mundo é Jesus. E ele é o mediador de você chegar até Deus. Sem Jesus não tem como ninguém chegar a Deus. Nenhum santo vai levar a Deus. O único santo foi Jesus. E por que Jesus? Porque Jesus é uma parte de Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então é dentro desse contexto que eu quero que você reflita sobre isso. Em João 3,16 está escrito assim, ó, a missão de um filho. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, que é Jesus, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, o que eu quero dizer? Quando você conhece a verdade te liberta. Então, no meu caso, meu marido conheceu a verdade através da palavra, eu conheci a verdade através da palavra e a minha mãe conheceu a verdade através da palavra. As outras pessoas, Deus não julga, Deus libera, Deus deu o livre-arbítrio. Então, qual é o teu pensamento depois disso? Porque aqui é uma história muito grande que eu tenho para passar e que em outro vídeo eu vou, inclusive, até mostrar a minha história através desses desenhos. Quando você coloca as pessoas atrás de você, é para que você veja quando você ainda é pequeno. Então, a minha mãe, antes dela aceitar Jesus, ela tinha na mente dela, como pequena ainda, que o que os pais dela tinham dito para ela. Depois que eu cresci e que eu busquei a Deus na palavra e quis realmente me libertar, eu cheguei à minha mãe e disse: mãe, idolatria é pecado. E ela não entendia. Mas eu deixei a minha mãe livre para escolher. Ela começou a observar os meus comportamentos, as minhas mudanças depois que eu aceitei Jesus. E aí ela quis conhecer. E quando ela quis conhecer, é porque ela já começou a discernir, ela já cresceu espiritualmente. Ela começou a me ver tal qual ela era também, minha mãe, crescida, não com leitinho materno, como a gente fala na Bíblia, mas com a maturidade espiritual. E nisso ela aceitou e ela, depois de 3 anos e meio, foi para a glória, para Jesus. Então, a minha história hoje, ela se concentra em eu e meu marido. Nós temos 2 filhos, né? Nós temos uma menina que já é casada e temos um menino que ainda é solteiro, só que já são adultos. Então, eu não posso fazer nada por eles, porque eles já são adultos. Mas eu, enquanto eu tinha eles pequenos, eu passava toda uma história que vinha da minha mãe e que vinha do meu pai. Assim como meu marido também passava uma história que vinha do pai dele e que vinha da mãe dele. Então a gente recebe, quando criança, histórias que, se não são da Bíblia e não é de Jesus, e não tem o Espírito Santo revelando as verdades através da Bíblia, tudo isso fica na memória. E a gente acaba
repetindo padrões. Então, o que eu quero dizer hoje? A minha filha já cresceu? Sim, a minha filha já cresceu, já tem um marido, então ela já tem condição hoje de discernir se ela quiser, livre-arbítrio. Ela tem um marido com ela. Ela pode discernir se ela quiser. Sim. O meu filho também já cresceu? Sim, já cresceu. Ele também pode discernir se ele quiser. É livre-arbítrio. Cada um vai ter que seguir. Mas eu e meu marido, nós continuamos a nossa vida porque nós somos pais deles. Então, daqui para frente, a nossa história é outra. Quando eu oro a Deus, por meio de Jesus, em nome de Jesus, eu oro para que os meus filhos um dia entendam o que eu já entendi, o que a minha mãe entendeu. Deus ouve. Agora, se eu não tenho Jesus aqui como mediador, eu poderia estar passando toda essa história que veio de antes do meu nascimento, eu poderia estar propagando a mesma coisa. Isso são crenças e são religiosidades, filosofias e tantas outras coisas. Então pensa no que eu estou te falando. O que realmente você está passando para as tuas gerações, para a tua descendência? Você está passando a palavra de Deus que está na Bíblia Sagrada? Ou você ainda está ouvindo pessoas falar para você o que está na Bíblia? Presta bem atenção. E eu não estou dizendo que é só pastor, eu estou dizendo e todas as pessoas, porque pastores também erram, pastores também são humanos, e às vezes o pastor também está em pecado. Ele não está com o Espírito santificado, assim como também padres, gurus e mentores e tudo mais. A única verdade está na Bíblia. E a gente só vai entender a verdade a partir do momento que eu começo a ler a Bíblia. Em nome de Jesus, eu recebo o Espírito Santo e o Espírito Santo vai me revelar o que está escrito na palavra, porque é só Jesus que sabe, é o único santo e ele salvou a nossa vida. Então aproveite esse momento de Natal e peça, tá, a Deus e se arrependa a Deus se você está idolatrando alguém, algum santo, alguma imagem, alguma pessoa, algum carro, até a mulher, até filhos, a gente idolatra e esquece de adorar a Deus. E Deus te deu a vida. E te deu a vida para você viver livre, como eu estou vivendo hoje. Livre de todo o processo mental das pessoas com as quais eu convivi. Única mente que hoje faz a minha cabeça é a mente de Cristo, Jesus, o Salvador, o Nazareno, aquele que salvou a minha vida. Então eu estou livre para fazer aqui essa comunicação para você, que você é livre sim, em nome de Jesus. Se não for pelo nome de Jesus, nenhum outro santo vai te salvar não, viu? Porque eu também tinha santos e tinha idólatras na minha vida, idolatrava muito, e eu estava presa à idolatria. E quem faz isso? Quem faz você pensar assim? O pai da mentira, o Satanás, o diabo, o adversário de Deus, aquele que matou Jesus, que tirou o sangue e tirou o corpo, tirou a vida de Jesus na cruz. Só que Deus é Deus. Deus tinha um propósito com Jesus. 3 dias depois, Jesus ressuscitou e está vivo, vivo, não está na cruz. E ele está vivo. E ele um dia vai voltar, e eu creio, e não vai descer na terra, ele vem só na nuvem. E ele vai arrebatar os seus filhos, assim como eu, como meu marido, que estamos aqui orando pela nossa descendência, assim também como eu oro para todos os meus familiares, para que um dia consigam entender aquilo que eu entendi em 2015. Então, fica com Deus, que Deus os abençoe abundantemente nesse Natal, os teus familiares, a tua vida, em nome de Jesus. E se você quer aceitar Jesus como seu único Senhor, verdadeiro Senhor, o verdadeiro Salvador na tua vida, pode entrar em contato comigo, ou vai a uma igreja, peça para um pastor, através da palavra, fazer uma oração contigo, para que o teu nome seja escrito no livro da vida.
e você seja um espírito vivo, santificado, porque assim que você conhece Jesus, você não tem mais por que estar condenado a pedir para coisas, objetos e pessoas. Você pode pedir a Deus em nome de Jesus. Feliz Natal e até mais.